Liturgia diária com o Padre Ivanildo Araújo Souza, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Rio Pardo de Minas, Diocese de Janaúba. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 8, versículo 18 a 22. Naquele tempo, vendo a multidão ao seu redor, Jesus mandou que partissem para a outra margem. Então um doutor da lei se aproximou e lhe disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe disse: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite que eu vá primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho Jesus de hoje, Jesus diante de uma multidão que fica em torno dele. Nem todos querem o discipulado. Alguns estão ali por interesses pessoais, para obter benefícios próprios, e Jesus sabe disso. Ele sabe que ainda hoje muitos dos que se dizem cristãos se aproximam dele, das igrejas, das religiões, não porque querem se tornar discípulos seus. Na radicalidade do discipulado, mas porque querem solucionar problemas pessoais, seja de saúde, de prosperidade, de carência afetivas. Queridos filhos e filhas na fé, diante da multidão ele vai para outra margem. Ir para outra margem é sinal de se lançar à missão. Foi um teste para ver se a multidão iria segui-lo até a outra margem. Quem fosse daria uma primeira prova da disponibilidade de segui-lo. Jesus nos convoca para o seguimento, apresentando-nos às outras margens. Os que o acompanham dão sinal de ser verdadeiros discípulos, mas, mesmo assim, não é o suficiente para provar a autenticidade do desejo de seguir. O mestre da lei disse a Jesus que o seguiria aonde quer que ele fosse. Esse homem não sabia o que estava dizendo. Ele tinha vontade de seguir Jesus, mas desconhecia os verdadeiros desafios desse seguimento. Jesus procura alertá-lo para que não o seguisse de modo equivocado. Jesus sempre, meus irmãos e irmãs, nos alerta para que o nosso seguimento não seja equivocado. Mesmo assim, há sempre os que entendem do seu modo o seguimento. A resposta de Jesus ao mestre da lei é clara. As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, não o siga interessado em obter bens, segurança, materiais e conforto. Quem o segue deve segui-lo desinteressado dessas coisas. Uma religião que promete ascensão social, riqueza ou bens materiais não passa de enganação. Queridos filhos e filhas na fé, Jesus não prometeu isso para seus discípulos. Pelo contrário, ele pediu que eles se desfizessem até dos seus maiores bens, que são os pais, os filhos e a família. Isso
nós percebemos na palavra de Deus, na proposta de outro discípulo que diz querer seguir Jesus para outra margem, mas antes queria enterrar seu pai. Aqui está a típica atitude daquele que quer resolver todos os seus problemas primeiro, para fazer o que lhe convém, para depois se dedicar às coisas de Deus. Ele que devia ser o primeiro na vida, na nossa vida, acaba ficando por último quando não podemos fazer mais nada nesta vida. Na sua infinita misericórdia, Ele nos acolhe, mesmo que seja no último dia, mas sabemos que isso não é justo, que o nosso seguimento comece agora e não depois de resolvermos todas as situações que nos cercam, de termos construído ou ajudado a construir a vida neste mundo. O tempo para o seguimento é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Queridos filhos e filhas na fé, será que o discípulo de Jesus o seguiu depois de ouvir que o Mestre não tinha onde reclinar a cabeça? Será que o outro discípulo escolheu enterrar o seu pai para seguir Jesus? Será que nós estamos dispostos a segui-lo agora, apesar de tantas coisas que nos prendem e dos interesses escusos e pessoas que temos? Vale a pena pensar sobre isso e que possamos assumir o nosso discipulado no seguimento de nosso Senhor. Rezem comigo. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça. Isto me basta, nada mais quero pedir. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.